Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição deste domingão, como sempre, com muitas informações para vocês. Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram, estamos pertinho da marca de 40 mil seguidores, beleza? Inclusive o Futebolaço Podcast, tivemos várias entrevistas marcantes ao longo desses 2 anos que nós estamos no ar. Estamos pertinho da marca de 100 mil também. Se você não é inscrito lá, me dá essa moral. Faltam um pouco mais de 3.200 pessoas para a gente chegar aos 6 mil inscritos. Então também me dá essa moral se inscrever no nosso outro canal. E ó, promoção tá acabando, hein? R$ 79,90 os copos térmicos da Golcase. Esse copo custava mais de R$ 130 reais. E você pode comprá-lo por R$ 79,90. Você que adora assistir o jogo tomando uma gelada, seja um refrigerante ou uma bebida alcoólica, ou até bebida quente. Bebida gelada que fica geladinha durante 4 horas, bebida quente 1 hora se preserva aqui na temperatura que você colocar aqui dentro, tá? Tem vários modelos, tem desse mesmo modelinho invertido, né? Fundo preto, faixa diagonal branca. Você tem com o escudo do Vasco, igual essa garrafa térmica aqui, todo branco com escudo, todo preto com escudo. Você pode personalizar com o seu nome embaixo, tá? Copo térmico, garrafa térmica lá na Golcase, tá? Quem vai nas capinhas de celulares comprando 2, vocês levam 4, tá? Quem usar o cupom GOVASCO ganha frete grátis e um descontinho extra no carrinho. Lembrando que eles têm linha exclusiva do Vasco da Gama, mas não é só do Vasco, tá? Tem linha da Disney, tem linha da Marvel, tem linha religiosa. Você que gosta de Naruto, Harry Potter, enfim, dá uma olhadinha lá que tem uma variedade absurda. Mas não esqueça de usar o cupom GOVASCO para garantir teu frete grátis e um descontinho extra no carrinho. Beleza? Inclusive, olha como o copo é bonito, tá? Você pode, inclusive, usá-lo como forma de decoração. Vocês veem que a garrafa e o copo sempre acabam, de uma certa forma, decorando aqui o meu cenário também, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço, não esqueça do cupom GOVASCO. Dito isso, galera, boas notícias, tá? A rodada foi maravilhosa pro Vasco. Primeiro, porque o Vasco ganhou, isso é o mais importante. Segundo, porque praticamente todos os nossos concorrentes nesse momento no campeonato tropeçaram, tá? Vamos aos jogos deste domingo. A rodada começou às 4, o Bahia de virada meteu 4-1 no Cruzeiro. O Fluminense perdeu para o Flamengo por 1-0 num pênalti que está dando muita discussão. Eu assisti boa parte do jogo e vou te falar que o placar foi mentiroso. Independente do pênalti esquisito, o Flamengo era para ter empurrado 3, 4, 5 no Fluminense. Digo até que eles tiveram mais volume de jogo contra o Fluminense do que naquele 6-1 que a gente tomou. E de forma bizonha, os jogadores do Flamengo perdiam um caminhão de gol na frente do Fábio. O tal do Lohan, o que ele perdeu de gol foi uma fábula. O Bruno Henrique e o Gerson idem, tá bom? Então tá feito o registro aqui. O Fluminense segue segurando a lanterninha do Campeonato Brasileiro. Beleza? Atlético Paranaense e Corinthians 1-1. Corinthians conseguiu um pontinho no finalzinho. Pontaço. Poucas pessoas conseguem roubar ponto do Furacão lá na Arena da Baixada. O Galo empatou com Fortaleza em casa 1-1. O Palmeiras venceu o Juventude por 3-1. E o Red Bull Bragantino 2-1 no Vitória. Tá? A Vitória que tá incomodando. Vinha aí de 3 jogos sem perder. 2 vitórias e um empate. E vendeu cara a derrota e chegou até empatar o jogo com o Bragantino, mas acabou tomando o segundo gol. Com isso, está passando para vocês na tela a classificação atualizada, pegando na segunda página, para mim não bater os 20 times aqui, que é time pra caramba. Fortaleza é o 11º com 14, o Juventude é o 12º com 13, lembrando que o Juventude tem um jogo a menos. O Criciúma, que campanha, 13º com 12 pontos e 2 jogos a menos. O Cuiabá é o 14º com 11 pontos. O Vasco é o 15º com 10 pontos. O Atlético Goianiense é o 16º com 9 pontos. E aí entramos na zona de rebaixamento. O Vitória é o primeiro na zona com 9 pontos. O Corinthians é o segundo na zona, 18º com 8 pontos. O Grêmio é o vice-lanterna, 19º com 2 jogos a menos. E o Fluminense, lanterna do campeonato, com 11 jogos completos. Tá bom? O Vasco, por enquanto, ainda tem o pior saldo do Campeonato Brasileiro. Mesmo numa partida
que nós vencemos o adversário por 3 gols de diferença. Inclusive, o Vasco é o único clube que tem 2 dígitos negativos de saldo. O saldo do Vasco é -11, o Lanterna Fluminense tem saldo -9, tá bom? Nosso poderio ofensivo melhorou, nós tínhamos o segundo pior ataque do campeonato, a gente melhorou um pouquinho isso, tá? Agora são 11 jogos e 11 gols marcados, que ainda é muito pouco, é uma média de 1 gol por partida, mas a gente toma 2 gols por partida, é a nossa média, 11 jogos e 22 gols sofridos. Beleza? Então, de campeonato aí, muito bom. Fluminense perdeu, Grêmio perdeu, Corinthians empatou, Vitória perdeu, Atlético Goianiense empatou, Cuiabá empatou, Criciúma venceu, Juventude perdeu. A rodada foi maravilhosa para Vasco da Gama e Criciúma. Beleza? Dito isso, vamos virar a chave agora, porque nesse momento nós temos uma lacuna importante a ser resolvida, que é a de treinador. O nome do Ramon Dias, por parte do Pedrinho, a apuração de hoje à noite dos companheiros do Globoesporte.com, é o favorito, porque ele já conhece o grupo, conhece o elenco e resolve esse imbróglio que pode culminar numa decisão na justiça que vai render milhões, ou para um lado ou para o outro. Lembrando que, apesar do Ramon ter pedido demissão, ele ainda não tinha assinado a mesma, ou seja, ficou algo de boca. Então resolveria-se o problema. Por outro lado, a apuração que o GE conseguiu fazer é que o nome do Ramon Dias causa resistência. E membros da diretoria do próprio Pedrinho, não é uma unanimidade, e dentro também do próprio elenco. A apuração do GE sobre o elenco é que algumas coisas saltavam os olhos. Por exemplo, uma panela com os sul-americanos, o Rojas foi mais oportunizado do que o João Vitor no período do Ramon Dias, especificamente falando. O Medel teve alguns atos de indisciplina, não perdia a braçadeira de capitão e sempre era o titular. Se a gente voltar no ano passado, teve a situação do Alex Teixeira ficar sempre atrás do Sebastião Ferreira nas opções do treinador, e também temos a questão dele não curtir muito trabalhar com a base, né? Trabalhar tanto com jovens. Ele mesmo diz, e isso inclusive gerou muitas rusgas com a 777 após a vitória do Grêmio na estreia do Brasileiro, que a pedido dos americanos, na conversa que ele teve quando o Josh Wander veio ao Brasil antes da estreia do Brasileiro, ele teria pedido que os jovens tivessem mais oportunidade. E naquele dia o Ryan começa como titular e o JP estreia na segunda etapa. Então ele não é muito de usar os jovens, e a gente viu como os crias da base foram importantes ontem. Alguns jogadores na tal panela aí sempre jogavam, como por exemplo o Galdames, que é um jogador hoje que o torcedor quer ver de costas, tá bom? Enfim, sobre o Galdames é importante pontuar que com todos os treinadores o Galdames jogou, tá? Então não é algo específico aí do Ramon Dias não. Então tem essa situação. Por outro lado, quem ganhou muita moral é o Rafael Paiva. Não sabemos se ele vai ser efetivado ou não, porém, o bom trabalho dele, são 5 jogos com 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota e uma classificação na Copa do Brasil. E a única derrota é contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, com 1 a menos desde os 15 minutos da primeira etapa. Pelo menos essa situação do Paiva dá um fôlego para que o Pedrinho possa pensar com tranquilidade a respeito da situação de efetivar o Paiva ou não, tá? Então foi importante essa resposta muito bem dada do Paiva no jogo de ontem, tá bom? Queria trazer para vocês aqui um nome que deve ser desligado e ficar livre no mercado agora. Na verdade, 2. Fernando Diniz começa a balançar no Fluminense, pode vir uma demissão. O Fluminense está afundado aí na zona de rebaixamento e quase que unânime a torcida do Fluminense pede a cabeça do Diniz jogo após jogo. Teve um protesto muito pesado, inclusive, no CT do Fluminense. Inclusive, 2 jogadores do Vasco que estavam indo treinar acabaram pagando pato, né? Os torcedores do Fluminense achavam que era carro de jogador do Fluminense e tiveram seus carros amassados. Lembrando que um CT é praticamente ali ao lado do outro. Além do Diniz, que pode vir a cair nas próximas horas ou no transcorrer da semana, o Cuca comunicou à diretoria do Atlético Paranaense que está fora. A informação que vem de BH é que ele tem uma proposta em mãos do Cruzeiro e ele entregou o cargo, está insatisfeito que o time pela 3ª rodada consecutiva sofre um gol de empate pelo adversário. Enfim, o clima não ficou legal, ele até fazia uma coletiva junto com o Fernandinho
e aí a coletiva do Fernandinho foi cancelada, então o Cuca deve estar se desligando do Atlético Paranaense. O Cuca já disse algumas vezes que tem muita vontade de um dia treinar o Vasco da Gama, lembrando que aquele processo, aquela situação dele lá na Suíça já foi resolvida com a justiça, então ele está liberado para trabalhar. Inclusive, quando ele foi ao Corinthians, estourou aquele estupim todo, ele resolveu a situação e voltou a treinar recentemente o Atlético Paranaense, tá? Então tem dois nomes que podem estar aí se liberando no mercado. Queria lhes ouvir, deixem as suas opiniões aqui embaixo nos comentários sobre o que vocês acham dessas situações, tá bom? Pra gente finalizar aqui, não estender muito o vídeo, não ficar muito longo, vamos ouvir o próprio Rafael Paiva falando sobre como ele vê essa situação. Ele se sente pronto, caso o Pedrinho o convoque para ser efetivado como treinador. Ele topa, ele está pronto, e também, nesse momento, ele vem recebendo muito carinho do torcedor do Vasco e muitos pedindo, inclusive, a sua efetivação. Então, com vocês, o Rafael Paiva comentando essa situação de ser efetivado como treinador do Vasco, ou não. Não sei, Marcelo. Eu estou sempre à disposição do Vasco, né? Sou muito grato ao que o Vasco me fez, pela primeira passagem ali, pelos 4 jogos, foram assim, emocionantes e acrescentaram demais para a minha carreira, né? É muito difícil a transição da base profissional para o treinador. A gente é sempre taxado como treinador de base, né? Para mim, futebol é futebol. Claro que tem as particularidades, né? Das idades e quando você vai subindo de categoria, quando eu fui do 15 para o 17 foi a mesma coisa, do 17 para o 20 e do 20 para o profissional, o tempo todo perguntando se você dá conta, né? Ou questionando. E para mim o futebol, na essência, é isso, é espetáculo, é jogar, é atacar, é ser agressivo para defender, independente da categoria, da idade. E é isso que eu acredito. Então, isso eu vou fazer sempre, seja no 20, no profissional, no 17. E essa decisão não sou eu que tomo, né? Mas eu vou dar sempre o meu máximo, o meu melhor. De novo, agradeço muito o Vasco por mais essa oportunidade. E sempre quando pedir eu vou estar para ajudar. Fico muito feliz, é realmente muito satisfatório, assim. Fico muito feliz porque a paixão do torcedor é a paixão que eu tenho de ver o time jogar ali, né? Então eu acho que a torcida é muito o termômetro de tudo que está acontecendo dentro de campo, né? E a torcida do Vasco é completamente apaixonada pela equipe. Então fico feliz porque se ela está valorizando é porque a gente demonstrou dentro de campo, né? Um jogo que eu acredito, que é um jogo de jogar com a bola, de propor o jogo, de ser agressivo para marcar, de ter coragem para jogar, de jogar no limite do erro. E fico muito feliz porque foi tudo que aconteceu no jogo hoje. Fico feliz de potencializar a qualidade dos jogadores que a gente tem, potencializar os atletas da base que estão fazendo um grande trabalho. Todas as categorias de base do Vasco estão toda hora chegando ali nas fases finais, né, nos mata-matas ali dos campeonatos. Rodrigo Dias, que é o gerente da base, fazendo um grande trabalho. E isso é o reflexo. A torcida elogiar é o reflexo de tudo que a gente está fazendo. Então, fico muito feliz. Bom, galera, então é isso. Assim a gente vai encerrando a nossa segunda edição. Quero lhes ouvir. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vocês gostariam de ver a efetivação do Paiva ou não, Diego? Ele fez jogos legais, ok, mas é importante contratar um treinador. Porque por ele ser o técnico do Sub-20, daqui a pouco ele toma 2, 3 pancadas, pô, o cara é treinador do Sub-20, vai começar aquele rolê de Sub-20, Sub-20, e aí vamos pensar em demiti-lo. Aí passou mais rodada, tem a janela que está abrindo agora. Aí o novo treinador não vai ter conhecimento suficiente do atual elenco, que não vai ter sido ele que vai ter avalizado os jogadores na janela de transferência. E aí você vai contratar um treinador depois da janela fechada. Enfim, eu acho que esses são argumentos importantes para serem observados, tá? Tá todo mundo muito empolgado com a vitória de 4-1, mas eu acho importante o Vasco ter um treinador definitivo. É o Paiva mesmo? Ele vai até a última rodada do campeonato? Tem convicção? Ele não vai balançar por tropeços? Ok. Agora, eu sinto que num período que o Vasco começar a tropeçar e ir mal com o Paiva, vai começar aquele rolê de é sub-20,
tem que contratar um treinador de peso, papapá. Lembrando que a gente espera que o Vasco reaja aí, vire a chave, mas se a nossa luta for essa mesmo até o final do campeonato, é importante ter um treinador de estofo para segurar essa pressão de um Vasco lutando contra rebaixamento mais uma vez. Enfim, são opiniões, eu até dei a minha opinião aqui já, quando eu falei vai ter gente, essa aqui é a minha opinião, tá? Gosto muito do Paiva, acho que ele fez um trabalho belíssimo. Acho que ele pode, por exemplo, ganhar a semana aí, fazer o jogo do Bahia e o jogo de domingo contra a equipe do Botafogo. E no transcorrer da semana, o Pedrinho, né, e o seu staff ir maturando melhor essa situação do treinador, beleza? Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Só acho que o Vasco não tem mais o direito de errar. Qualquer erro e qualquer vacilo pode ser fatal, tá bom? Então é isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, de volta abaixo, tamo junto. Valeu, fui!